Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Sempre fica o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube, Talk to Biz em vídeo. Além de todos os episódios do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. Hoje eu trago uma reflexão sobre liderança e gestão em tempos turbulentos. Isso é fruto de um breve treinamento que eu ministrei no mês passado, que eu acho que pode contribuir para que mais e mais profissionais ampliem os seus horizontes e, consequentemente, os horizontes também dos seus negócios. E aí a ideia de falar de liderança, jogo infinito e perspectivas de longo prazo é para mostrar como esses elementos, estando eles alinhados ou não alinhados, vão influenciar diretamente nos resultados que uma organização é capaz de produzir. Vamos entender primeiro o conceito fundamental, que é o conceito de jogo infinito. Esse conceito é muito bem trabalhado em um livro do Simon Sinek, embora ele não seja um conceito desenvolvido pelo Simon Sinek, ele se baseou nos trabalhos de um outro autor, de um outro pesquisador, mas o Simon Sinek traz isso para o mundo dos negócios no seu livro também de mesmo nome, O Jogo Infinito, e ele explica basicamente a diferença de perspectiva quando você trata de jogos finitos e jogos infinitos. Se eu pegar o conceito de jogo finito, a gente poderia usar como exemplo qualquer modalidade esportiva, como o futebol, o basquete, o vôlei. Quer dizer, eu tenho regras bem definidas, eu tenho um período de tempo determinado e duas equipes ou dois atletas competem ali dentro daquele tempo determinado e dentro também das regras estabelecidas. Essa seria a ideia de um jogo finito. Aí qualquer modalidade esportiva e muitos jogos de entretenimento que a gente tem no nosso dia a dia vão funcionar a partir dessa perspectiva. O problema é que nem tudo na vida pode funcionar exatamente como um jogo finito. E aí essa metáfora que comumente a gente usa, né, de trazer os esportes ou os jogos em geral, os jogos de azar, para outras situações do nosso dia a dia, acaba não funcionando tão bem. E é por isso que a gente deveria mudar a chave para o conceito de jogos infinitos. O que seria um jogo infinito? Seria uma situação que não termina. Seria uma situação em que não existem regras muito bem pré-estabelecidas, nem sempre os jogadores são os mesmos, não existem parâmetros que sejam absolutos, que não possam passar por uma mudança. A ideia básica de um jogo infinito é que ele não acaba nunca, portanto não existe a possibilidade de vencer o jogo e também não existe a possibilidade de vencer o outro competidor, porque aí no jogo infinito o principal objetivo passa a ser se manter no jogo. Se a gente fizer uma lista com as principais características de um jogo infinito em relação a jogos finitos, a gente poderia citar isso aqui, ó. Jogos finitos possuem regras bem definidas e um prazo para acabar. Um jogo infinito não acaba nunca, é na verdade o jogador que acaba, ele sai do jogo em algum momento, o jogo em si continua. As regras podem mudar o tempo todo, porque num jogo infinito eu parto da premissa de uma realidade complexa. Em qualquer outro tipo de jogo, a gente simplifica a realidade e assim nos esportes, nos jogos de entretenimento, nos jogos de azar, a gente define as regras, a gente exclui uma série de parâmetros, portanto a gente simplifica a realidade para que a coisa flua ali da melhor maneira possível. E aí, no jogo finito, você pode ter uma vitória definitiva, você vence uma partida, a partida acabou, é isso, aquele resultado ali está dado. Em um jogo infinito não existe vitória definitiva.
A briga é sempre, a luta é sempre, como eu falei, para se manter no jogo. Mas uma hora esse jogo termina, no caso, para você. O jogo em si continua, mas uma hora o player sai do jogo. Você perde ou a empresa deixa de existir. Portanto, em um jogo infinito, a gente conclui que ele não acaba. Não existe a possibilidade de chegar a uma vitória definitiva. O objetivo passa a ser performar da melhor forma possível, de maneira a conseguir se manter dentro do jogo. E isso acaba andando na contramão do que muitos administradores e gestores fazem, porque eles partem do princípio da finitude do jogo. Claro, a partir de parâmetros que eles próprios acabam definindo ou parâmetros que são senso comum no mercado. Então percebam que eu encarar, por exemplo, o mundo dos negócios como um jogo finito já traz uma premissa inicial de simplificação da realidade e simplificação de parâmetros. Na verdade, significa ignorar ou excluir por completo determinados parâmetros para que toda aquela realidade caiba dentro de regras bem definidas. Encarar uma empresa por uma perspectiva finita também quase sempre é derivado de uma visão determinista e linear. Significa que eu acredito que as coisas vão acontecer sempre como consequência de uma coisa anterior e que vai seguir uma regrinha, que vai seguir essa ordem bem definida, por isso essa visão linear. E a perspectiva determinista é acreditar que se eu conheço todos os parâmetros que estão ali atuando naquela situação, eu consigo prever também todos os resultados. Portanto, se eu investir mais R$1 aqui, eu vou ter mais um resultado X ali. Se eu mudar esse setor de posição, eu vou ter esse ou aquele outro resultado como consequência. Isso nos leva a pensar a empresa por uma perspectiva mecânica e com foco apenas na produção de resultados no curto prazo. E é óbvio que isso dá também uma visão muito limitada do que é a empresa e de como a gente pode atuar nesse cenário tão complexo que é o mundo real. E aí a gente chega no ponto, né? O mundo real é muito mais um jogo infinito do que um jogo finito. A perspectiva do mundo real é de complexidade, é de variáveis que mudam o tempo todo, é de incerteza e imprevisibilidade em relação a uma série de parâmetros, portanto eu não teria como adotar uma visão determinista ou então um entendimento linear, que as coisas vão acontecer dentro de uma determinada ordem. Só que como a gente está acostumado a puxar essa metáfora dos jogos, e da maioria dos jogos que nós conhecemos são jogos finitos, quanto mais dinâmico e caótico é um sistema, mais e mais as nossas decisões tendem a se inclinar para uma perspectiva finita, porque é a nossa tentativa de manter a ordem e a previsibilidade desse jogo a todo custo. Na verdade é uma questão muito mais psicológica, da gente não encarar esse jogo por uma perspectiva infinita, porque isso traz por tabela essa ideia da complexidade e de uma série de variáveis que eu não consigo prever, para um cenário mais estável, onde eu tenho uma perspectiva finita, logo eu consigo prever boa parte das variáveis que estão envolvidas naquele jogo. Embora na prática, mesmo num jogo finito, como numa partida de futebol, muitas das variáveis ali, a maioria delas são absolutamente imprevisíveis, portanto nem num jogo finito caberia essa visão determinista e linear. Mas tudo bem, para a gente não tornar ainda mais complicado o exemplo, vamos manter nessa ideia de que os jogos finitos tendem a ser mais lineares e os jogos infinitos tendem a ser de uma natureza muito mais complexa. Mas voltando aqui para o mundo dos negócios, isso tem total relação com a maneira como a gente encara os negócios e a maneira como a gente entende o funcionamento de um mercado. Olhar pela perspectiva de uma partida de futebol me faz sempre focar, por exemplo, no prazo estabelecido para essa partida, que já é uma perspectiva finita, e nesse cenário é natural que as lideranças e demais profissionais tentem melhorar ao máximo as estatísticas dentro da perspectiva de cada jogo. Me indica também qual é o caminho correto ali para obter a pontuação, o que na verdade no mundo dos negócios isso não é uma realidade dada e absoluta. E aí vejam que usar dessa metáfora do jogo finito nos coloca dentro de um determinado enquadramento que pode em alguns momentos ser positivo, mas na maioria das vezes acaba limitando o alcance da nossa visão e da nossa própria perspectiva de atuação.
E quando esse cenário se torna mais agressivo, leia-se aí competitivo, o óbvio acontece. Os jogadores tendem a levar as iniciativas, ou seja, cada jogada, ao esforço máximo, esgotando possibilidades futuras em nome de uma pontuação mais rápida imediatamente. Se vocês olharem com atenção, vão perceber muitos exemplos de empresas que tinham uma situação confortável, mas tentaram acelerar ao máximo seus resultados e, como consequência, obtiveram vitórias dentro de uma perspectiva finita, mas acabaram prejudicadas em uma visão de longo prazo. Eu acredito que o caso recente da Disney Plus é um exemplo muito bom de como isso pode acontecer, porque se a gente olhar para o momento em que o serviço de streaming foi lançado, todas as perspectivas eram muito positivas e ele obteve rapidamente um número recorde de assinantes. Passado um pouco mais de 2 anos, o serviço acumula prejuízos bilionários e agora todas as estratégias estão sendo repensadas. Esse é um exemplo, mas se a gente trouxer outros inúmeros exemplos, vocês vão perceber que essa visão financeira e curto-prazista quase sempre é a base de sustentação para esse tipo de abordagem, e isso é uma derivação direta de uma perspectiva finita. Vejam que a visão curto-prazista é uma consequência do mercado financeiro, onde muitos investidores tentam obter ganhos cada vez maiores em um intervalo de tempo cada vez menor. E a visão de investimento como um jogo, onde eu tento fazer o maior score, a maior pontuação possível no menor período de tempo, faz com que profissionais e equipes muito bem preparadas tomem decisões que deterioram o valor que o negócio é capaz de gerar. Assim, a empresa pode tentar fazer muito dinheiro dentro de uma perspectiva temporal limitada, mas acaba desgastando o cenário se for bem sucedida e ainda desgasta a si própria, impossibilitando que ela mesma tenha uma boa performance nos ciclos competitivos seguintes. Quem nunca viu uma situação como essa? Eu garanto os resultados do trimestre, mas crio um problema para o futuro ou retiro sustentabilidade dos trimestres posteriores. Quer dizer, eu tento salvar o hoje e depois eu vou me preocupar com o amanhã, ou então salvo hoje gerando problemas para o amanhã. Mas fica muito mais fácil da gente perceber essas nuances quando entendemos que o que está por trás de todas essas ações e linhas de pensamento é um entendimento finito do mundo dos negócios e da complexidade dos mercados e da complexidade da economia como um todo. É interessante a gente perceber também que esse frenesi do mercado, ele está focado num modelo de competição de alta performance, como se fosse uma modalidade olímpica, onde cada fração de segundo importa. Só que o que a gente não percebe é que o mundo dos negócios é muito mais um jogo de resistência, mas não resistência como em um Ironman, um triatlon da vida, você tem ali também limites bem definidos, porque não existe um limite no jogo dos negócios, porque ele não tem fim. Os mercados continuam, mesmo que mudem, se transformem, passem por rupturas, mas eles continuam. O que acaba são os modelos de negócios, são os modelos de negócio que desaparecem, são as empresas que acabam sucumbindo, são os produtos que entram em declínio, são os posicionamentos que deixam de ser relevantes. Mas o mercado em si, ele continua, as trocas continuam, o dinheiro só muda de mãos e aí muda quem está em evidência, quem está em domínio daquele mercado e quem não está. Entender a estratégia empresarial por uma perspectiva infinita também nos leva a um entendimento muito mais apurado sobre marketing. Quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu entendo a competição como uma disputa entre propostas de valor. E a única coisa que garante competitividade em última instância são propostas de valor superiores. E essa é a essência do marketing, entender os contextos de mercado para oferecer propostas de valor diferenciadas, únicas. E essa diferenciação e superioridade vem da inovação. Mas a inovação, da mesma forma que o marketing e da mesma forma que os negócios em geral, também não é um jogo finito, não é um circuito fechado, onde a gente corre para obter a melhor performance e logo em seguida a coisa se encerra. A inovação depende, em essência, de uma visão mais a longo prazo,
com uma perspectiva infinita, porque na verdade a essência do marketing é essa, desenvolver e ampliar propostas de valor. Na medida em que uma proposta de valor se amplia e se dissemina, a inovação aos poucos vai perdendo o sentido e precisamos melhorar aquilo que antes era considerada a solução definitiva. Mas também esse definitivo, nessa ideia de solução definitiva, parte de uma premissa finita e logo uma premissa falha. As soluções, produtos, serviços, sistemas nunca são definitivos, as ferramentas não são definitivas. Elas são sempre o melhor que uma pessoa ou uma empresa consegue entregar naquele momento e naquele contexto. E por mais impressionantes que sejam, elas jamais são perfeitas e permanecem 100% aplicáveis ao longo do tempo. Isso porque todas as variáveis ou muitas delas vão se alterar. Logo, mesmo aquele projeto mais perfeito que uma empresa foi capaz de desenvolver, vai precisar de modificações, vai precisar de ajustes, e esse esforço nunca tem fim. Gestores, empreendedores, executivos, lideranças em geral precisam de muita atenção para não cair nessa armadilha, até porque ela é uma armadilha muito comum, quer dizer, ela passa a impressão de ser a melhor opção, de ser o caminho correto, mas pensem sempre nisso, o quanto a gente está colocando uma perspectiva finita, uma perspectiva determinista e uma perspectiva linear na nossa atuação e nos negócios onde nós trabalhamos. Será que a gente está olhando de fato para uma perspectiva de sustentabilidade futura? Ou será que eu, ao tentar obter o máximo de retorno a todo custo no menor período de tempo possível, eu não estou automaticamente deteriorando o mercado e deteriorando a minha própria infraestrutura e a minha própria capacidade de atuar de uma melhor maneira em períodos futuros? Isso é um ponto importante, por quê? Porque é a visão de curto prazo que acaba influenciando em todas essas decisões que são tomadas. E essa visão de curto prazo, derivada de uma perspectiva finita, determinista e linear, torna todas as nossas atividades potencialmente nocivas, das menores coisas até as maiores. Essa visão de curto prazo é a mesma que deteriora tanto o diálogo entre duas pessoas que trabalham ali em uma mesma equipe, mas também é a mesma que faz com que empresas, nações, grandes lideranças tomem caminhos absolutamente destrutivos. E por óbvio, se a nossa visão fosse mais a longo prazo e se a gente estivesse muito mais embasado no conceito do jogo infinito, com certeza seríamos capazes de ter maior consciência sobre o estado atual das coisas e para onde elas vão caminhar. Com certeza também seríamos capazes de tomar melhores decisões. Esse tema não se esgota com esse programa, é um tema bastante complexo. Eu pretendo gravar outros episódios falando desse conceito de jogo infinito associado à estratégia, mas acho que é importante a gente ter esse programa e essa reflexão de hoje como um ponto de partida, porque muito do que a gente fala aqui no canal tem a ver com visão, propósito, posicionamento, proposta única de valor, e todos esses conceitos não são conceitos estanques, onde eu chego a um modelo de posicionamento e aquele posicionamento ótimo e pronto, o problema da empresa ou do produto está resolvido. Da mesma forma, eu não chego a uma proposta única de valor e a coisa os problemas da empresa estão dali por diante totalmente equacionados. É sempre um cenário de modificação, de alterações, de mutações, e aí entra também a inovação nessa equação. Portanto, uma liderança, um profissional que tenha essa visão vai ser capaz de levar a empresa e o seu negócio muito mais longe, justamente porque vai estar olhando lá na frente e nunca com uma perspectiva de ganhar uma partida, mas sim com a perspectiva de se manter da melhor forma possível dentro da partida. Se a gente começar a questionar as decisões que nós tomamos e que as empresas tomam todos os dias, a gente vai perceber que muitas delas estão tendo como base uma orientação
equivocada e que acho que vale a pena a gente começar a fazer esse exercício de virar a chave e olhar por uma perspectiva infinita para ver se as decisões continuam mantendo coerência, se as decisões continuam fazendo sentido quando a gente passa a olhar por uma perspectiva mais de longo prazo. Bom, é isso, meus amigos, esse é o comentário e a reflexão que eu deixo para a semana de vocês. Caso vocês queiram, deixem aí seus comentários, suas ideias, suas opiniões, que nós certamente voltaremos a esse assunto. Será que na sua empresa a perspectiva é finita ou infinita? Vamos deixar essa análise aí como dever de casa para todos os ouvintes. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Estou como Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_Talk to Biz no Instagram e também no Threads. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Estamos em todas as principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte talktobiz.com ou talktobiz.com.br e sempre deixo o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Por fim, aquele meu pedido de sempre: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua carreira, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos.